Pessoal, bem-vindo ao Mundo FIV, obrigado por estar assistindo aqui o nosso vídeo. O nosso canal é focado então em coisas para ajudar as pessoas a engravidarem e falar um pouco ali das gestações. Esse é o nosso Café com Fertilidade, que é o nosso quadro que sai todos os sábados no nosso canal, onde a gente responde as perguntas dos nossos seguidores lá no Insta. Somos mais de 10 mil lá e o nosso canal está crescendo cada vez mais. E a gente tem um objetivo, que é ganhar a primeira placa no YouTube com 100 mil inscritos. Então, se eu puder pedir para vocês ajudarem a se inscrever aqui no canal, acionar aqui o sininho, e se esse conteúdo te interessa, né, para ver se você está tentando engravidar, ou se você conhece alguém que quer engravidar, ou está tendo alguma dificuldade, você está no canal certo. Então, legal. Pessoal, é o seguinte, essa é uma dúvida muito comum, a primeira pergunta que eu separei aqui para responder, que é Ned Naneto. Ned Naneto é uma moça perguntando o seguinte: depois da transferência de embrião, quando realizar o teste para confirmar a gestação? Quando que é feito o primeiro beta-HCG pós-transferência de embrião? Essa pergunta é muito boa e ela é mais difícil de ser seguida. O que a gente sabe das pacientes que transferem embrião, que existe uma angústia muito grande entre a transferência de embrião, o dia da transferência, e o exame de gravidez, tá bom? E é muito importante realizar no dia que o médico pede, porque existem parâmetros para saber se aquele é um bom resultado ou se aquele não é um bom resultado. Aqui no Baby Center a gente faz no 9º dia após transferência de blastocisto, ou seja, 14 dias depois do início de uma possível ovulação. Então imagina que você começou a progesterona em um dia, aquele dia que você começou a progesterona, teoricamente seria o dia 0, e o beta-HCG seria 14 dias depois deste dia. Como você começa a progesterona e você transfere o embrião no 5º dia, que é o blastocisto, a gente soma mais 9 dias para pedir o exame de gravidez. Então, se você quiser saber exatamente o dia de fazer, que seria o primeiro dia de atraso menstrual nas gestações normais, este é o dia que a gente tem as tabelas ali do que seria um bom resultado de beta-HCG, tá bom? Então, é no primeiro dia de atraso, ou 14 dias depois do início da progesterona, ou 9 dias depois do embrião transferido por blastocisto. Se você transferiu o blastocisto 9 dias, se você transferiu o embrião no 3º dia, são 11 dias depois, tá bom? Essa é uma regrinha, que é a regrinha que você consegue ter um bom parâmetro. A segunda coisa que a gente discute muito é se deve ser feito o beta-HCG a cada 48 horas. Bom, a gente sabe que o beta-HCG ele dobra a cada 48 horas e esse é um bom marcador do que as coisas estão indo bem. Eu, particularmente, não peço para todo mundo o beta-HCG a cada 48 horas, porque não muda muito a conduta, né, da gestação, e muitas vezes o laboratório pode mudar ou a dosagem não dá exatamente 48 horas. Isso pode causar um estresse para o casal maior do que um benefício clínico. Se você tiver dúvida que as coisas não estiverem indo muito bem, e se o casal realmente quer saber ali se vai ter algum tipo de intervenção, ou se aquela imagem que não está evoluindo bem, aí sim você pode fazer umas 2 ou 3 usagens de beta-HCG e acompanhar a evolução dele para conversar com o casal quando as coisas não estiverem indo muito bem. Basicamente, o primeiro beta-HCG é feito no dia correto, e aí depois os ultrassons vão mostrar a evolução da gestação. Muita gente pergunta também se fizer o beta-HCG urinário 1 ou 2 dias antes, se dá positivo. Normalmente sim, ele já dá fracamente positivo, mas confunde demais. Tem a sensibilidade do teste e tem também ali algumas marcas que podem mudar de uma para outra. Então, não significa que o negativo ali 2, 3 dias antes vai dar negativo no dia. Então, se você conseguir aguentar, e a gente sabe que isso é muito difícil, faça no 9º dia, que você vai ter um bom parâmetro de, inclusive, pode tentar estimar o número de embriões que foram implantados durante a transferência, quando você transferiu mais de um embrião. Legal? Então você vê que uma pergunta gera uma série de coisas para serem comentadas. Ned Naneto, muito obrigado por a sua pergunta. Vamos lá, hoje o Café com Fertilidade está bem teórico, bem interessante. A Isa Oliveira,
ela perguntou o seguinte: o que é mini-FIV, se isso é um bom tratamento e qual a diferença entre mini-FIV e uma FIV comum. Eu até respondi nos nossos stories lá, quem estiver acompanhando nos stories vai ver que a gente falou um pouco sobre isso. Eu gosto muito dessa ferramenta do Google porque você consegue explicar um pouco mais calma. É por isso que eu resolvi selecionar essa pergunta para também colocar aqui no café. Legal? Bom, mini-FIV ou FIV comum, qual que é a grande diferença? Basicamente, existem algumas pacientes que têm uma boa reserva ovariana, ou tem até ovário policístico, por exemplo, que tem bastante folículo, ou às vezes você quer usar um pouco menos de remédio para conseguir tentar transferir a fresco ou não sobrar tantos remédios. Então, a mini-FIV nada mais é do que usar um pouco menos remédio, um pouco menos de estímulo, evitar um estímulo muito alto para também evitar muitos óvulos, tá bom? E aí você ganha alguns benefícios. Quais são os principais benefícios? Você pode tentar transferir a fresco e você não vai ter um número muito alto de óvulos ali formados para guardar muitos embriões. Esse teoricamente pode ser um benefício. Do outro lado da história, quando você forma um número maior de embriões e você vai ter que congelar por algum outro motivo, ter um maior número de embriões no laboratório ajuda você a ter embriões excedentes ali para uma segunda ou para uma terceira transferência. E isso poupa muito custo também do casal que está fazendo o tratamento. Então, a mini-FIV ela usa um pouco menos de remédio, você poupa um pouco de remédio, mas no final das contas pode ser que você forme um pouco menos de embrião, e aí você não vai ter embriões excedentes. Então, uma coisa pode não compensar pela outra. Você poupa um pouco de remédio pela parte financeira, você evita o hiperestímulo, pode transferir a fresco, e você evita também muitos embriões excedentes para poder transferir e para não sobrar tantos embriões. Se a ideia é você ter mais de uma tentativa ou quiser ter mais filhos, você usando o remédio no padrão, na dosagem padrão da FIV, você tem uma tendência a ter um maior número de óvulos, e aí você tem uma chance maior de ter alguns bons embriões, e aí teoricamente a sua chance de gravidez aumenta. Existe um gráfico muito famoso na reprodução humana, que é o gráfico da Sunkara, que mostra que quanto maior o número de óvulos, maior a chance de você engravidar. Por quê? Porque aumenta também o número de bons embriões que você vai formar. Se você forma bons embriões, você aumenta a sua chance de engravidar. Até um limite onde o gráfico muda um pouco o percurso dele. Por que o gráfico muda? Porque normalmente quando foi feito o gráfico da Sunkara, as transferências eram feitas a fresco. Então realmente quando você tiver um pouco mais de estímulo, caem as taxas de gravidez, tá bom? Quando você tenta transferir a fresco. Quando você congela, você não enfrenta este problema. Então, não sei se deu para entender a diferença entre mini-FIV e normal. Benefícios da mini-FIV: menos remédio, menos estímulo, menos custo, menos embrião excedente. FIV tradicional, você aumenta a chance de ter mais embriões excedentes, você ganha mais uma tentativa, principalmente se você quiser ter mais filhos ou se existe uma chance, por exemplo, de você tentar mais uma vez, tá bom? Inicialmente a FIV comum, ela parece que usa um pouco mais de remédio, porque tem um congelamento, tem mais custo com o remédio, mas se você tiver embriões excedentes, a segunda transferência você tem um custo bem abaixo. Do outro lado da história, não é verdade dizer que a mini-FIV não vai ter embrião excedente, porque algumas vezes você tem lá 7, 8 ovos e forma 3 embriões. De qualquer forma, você vai acabar congelando. Então não é 100% certeza o número de embriões que vão ser formados no final. Essa que é a grande dificuldade. Beleza? Bom, vamos para a última pergunta, que é a Kelly Ayla. Ela pergunta o seguinte: quanto tempo leva para engravidar depois de parar de tomar o anticoncepcional oral? Essa é uma boa pergunta, Keila, e muita gente confunde aqui o uso de contraceptivos e a chance de engravidar. Quando você para o anticoncepcional, não importa o tempo que você está tomando, você pode engravidar no mês seguinte da pausa. Isso é real, isso não quer dizer que vai acontecer, mas se você não quer engravidar rápido, tem muita gente que pensa assim: poxa, eu vou parar agora, daqui uns 3, 4 meses as coisas voltam ao normal e engravido daqui 6 meses. Só pare o anticoncepcional no mês realmente que você quer tentar engravidar, porque isso pode acontecer e é comum. Um sinal que você pode ver ali, se você já está voltando na chance de engravidar, é ver se você tem um ciclo menstrual regular, pós-parada de pílula, o que normalmente não acontece com os injetáveis. Os injetáveis
Pode ser que a paciente faça um tempo de amenorreia, que a gente chama. Pode ser que a paciente fique um período ali sem voltar a menstruar. Isso é muito comum, a gente recebe pergunta no Instagram sempre sobre os anticoncepcionais injetáveis. No oral é mais raro. Normalmente a paciente ovula no próximo ciclo e ela já pode engravidar no ciclo subsequente. Pessoal, muitas perguntas legais, muito obrigado pelas perguntas aqui. Então, só relembrando, a gente falou um pouco sobre testes de gravidez pós-transferência, a gente falou da diferença entre mini FIV e FIV tradicional, e a gente falou do tempo que demora para engravidar depois de parar o anticoncepcional. Pessoal, eu adoro esse quadro Café com Fertilidade, a gente pode responder as perguntas. Se você fez alguma pergunta no Insta, assiste nossos cafés, que pode ser que vocês estejam aqui, a resposta de vocês estejam aqui, e basicamente a gente tem um bate-papo. Eu queria pedir um segundo favor, quem estiver assistindo o vídeo, entra no nosso Instagram e deixa a sua pergunta por áudio, porque as perguntas elas vão fazer parte de uma segunda temporada do nosso podcast Café com Fertilidade, onde a gente vai responder as perguntas que os pacientes vão estar mandando. E vai ser um podcast bem interessante. Legal? Pessoal, obrigado por participar do canal, obrigado pelas perguntas, eu vejo vocês semana que vem.